Se você visse o que eu estou vendo agora, testemunhando tudo do chão, não conseguiríamos captar todos os detalhes. Prepare-se, pois aqui estão imagens incríveis que ninguém acreditaria se não tivessem sido filmadas. Número 1. O Homem-Cabra. Paranormal, extraterrestre ou alguma outra criatura mítica? Ainda não tenho certeza sobre esse ser desconhecido que reside dentro de uma caverna abandonada. Enquanto voava seu drone sobre as cavernas inexploradas do mundo, um homem decidiu descer seu aparelho para olhar dentro dessa estranha abertura na caverna, e o que apareceu na tela foi algo além de sua imaginação. Uma estranha criatura bípede, com chifres e membros semelhantes ao osso de uma cabra, tentando espionar o dispositivo voador enquanto se escondia atrás da parede da caverna. Como estava muito escuro dentro da caverna, não foi possível revelar muitas características, e o vídeo terminou repentinamente, tornando a criatura ainda mais misteriosa. 2. Diabo do Céu. Seria o início de um apocalipse ou um ataque extraterrestre? As figuras misteriosas paradas no meio da cidade rapidamente se espalharam pela internet logo após as imagens raras serem compartilhadas online. Os gigantes enevoados desconhecidos foram capturados por um drone durante o carnaval em São Pedro e podiam ser vistos emitindo estranhas nuvens de fumaça no céu noturno. Pouco se revelou sobre esses diabos do céu, pois, segundo a fonte deste raro clipe, as figuras estranhas não permaneceram por muito tempo e desapareceram rapidamente após subirem e não foram vistas novamente. 3. Humanoide voador. Enquanto pairava sobre a Baía de Brown alguns anos atrás, um operador de drone conseguiu capturar alguns momentos de uma figura estranha e rara flutuando no céu, a cerca de 10 mil pés acima do solo. A misteriosa figura não identificada apareceu como um objeto brilhante e sem forma, que após alguns segundos mudou sua posição para se tornar visível como uma figura humanoide. Como muitos outros mistérios, essa figura estranha também se tornou um objeto de controvérsia, com muitas pessoas a chamando de UFO ou outro objeto que muda de forma. Alguns a descreveram até como um viajante humanoide interdimensional. No entanto, o operador do drone a nomeou como uma figura humanoide ligada a um dispositivo adequado para voar pelo céu. 4. Dama Fantasma. De acordo com uma velha lenda, lugares abandonados são sempre assombrados. Para provar que essa lenda estava errada, um rapaz decidiu voar seu drone sobre um local abandonado e baixou seu drone atrás de uma das paredes assombradas. À medida que o drone se aproximava do solo, uma figura misteriosa e estranha veio à vista, que mais tarde parecia ser uma senhora vestindo um longo vestido branco, com o rosto virado para o outro lado. A Dama Fantasma se tornou mais assustadora quando não reagiu, mesmo com a câmera se aproximando. Então, será que o drone realmente conseguiu capturar a Dama Fantasma, ou existe outra explicação para a aparição misteriosa? Alguma ideia? 5. Rosto de gigante nas nuvens. Desta vez, um drone filmou literalmente um momento raro que, se não fosse capturado, ninguém jamais acreditaria. Canadenses em 2011 ficaram estupefatos após testemunhar o tempo tempestuoso em sua cidade. Não apenas os ventos fortes, mas também as nuvens proporcionaram uma visão estranha depois de assumirem a forma de um enorme rosto, com um nariz bem definido e características humanoides claramente visíveis. A formação maciça da nuvem tomou a forma de um rosto humano, que para muitos espectadores foi definitivamente algo nunca visto antes. O clipe raro foi rapidamente compartilhado online, com muitos internautas alegando ser o rosto de um gigante, enquanto para outros, as nuvens estavam apenas brincando com nossos olhos. 6. O homem mais solitário da tribo amazônica. Atraindo a atenção das pessoas para uma das tribos mais isoladas do mundo, um homem decidiu usar sua câmera para capturar alguns clipes incomuns da tribo amazônica e teve grande sucesso ao clicar em algumas fotos raras de um homem indígena que se acreditava ser o último membro remanescente de uma tribo isolada na Amazônia brasileira. Com o corpo coberto de folhas, o homem foi visto cortando árvores sem sequer notar que alguém o estava espionando. Embora o governo brasileiro o tenha seguido por mais de uma década, essa filmagem foi considerada o clipe mais raro já obtido. 7. Figura estranha perseguindo o drone. Aparecendo às vezes na moldura e outras vezes desaparecendo da vista, a figura estranha pode ter tentado parar o gadget voador. Voando seu drone enquanto estava sozinho perto de Fort McClellan, no Alabama, um homem ficou atônito ao notar uma figura misteriosa parada ao lado do poste de luz.
Ela certamente queria se juntar a ele no meio da noite, mas após perceber que estava sendo filmada por um drone, a figura tendeu a se esconder atrás de um poste e desapareceu estranhamente da cena, como se nunca tivesse existido antes. 8. Baleia deformada. Quem não ficaria curioso para encontrar um grande mamífero marinho nadando perto da superfície, enquanto tem uma visão aérea do mar Mediterrâneo? Uma equipe de oceanógrafos ficou atônita ao ver uma baleia com uma forte desviação na espinha dorsal do mamífero, na metade de seu corpo. A baleia de 16 metros de comprimento inicialmente foi considerada vítima de emaranhamento, mas estudos posteriores mostraram que essa condição rara foi devida a um caso grave de escoliose, que é uma curvatura anormal da coluna. Biólogos tentavam acoplar um rastreador, mas a malformação da baleia dificultava. Após algumas horas de uma visão rara, a baleia-fim deixou a costa, nadando com dificuldade. 9. Crocodilo devorando zebra. Desta vez, um drone conseguiu capturar um dos momentos mais emocionantes na natureza. Capturado durante a temporada de migração anual no rio Mara, no Quênia, é um grupo de dezenas de crocodilos famintos se banqueteando com uma zebra azarada, que se tornou uma vítima ao atravessar o corpo de água infestado. Começando por 2 e terminando em muitos mais. Mais e mais crocodilos podiam ser vistos surgindo para participar da refeição enquanto arrastavam o pobre animal para debaixo d'água. Esta não é a única zebra, pois qualquer um que atravesse o rio pode se tornar o alvo final dos monstros do rio. 10. Monstro do Lago Ness. Enquanto filmava imagens com seu drone de alta tecnologia nas costas do lago, um homem escocês acidentalmente capturou uma visão rara de uma das criaturas mais fabulosamente inacreditáveis. A princípio ele não notou nada, mas ao revisar as filmagens avistou uma forma incomum nadando perto da superfície. Mesmo depois de rebobinar várias vezes, ele não tinha certeza sobre a figura. No entanto, segundo ele, certamente tinha a mesma forma que avistamentos anteriores de uma das bestas mais evasivas da natureza, o monstro do Lago Ness. 11. Bípede peludo. Tentando descobrir uma nova espécie, um homem decidiu voar seu drone sobre uma linha de trem acima do solo coberto de neve. Mas de repente, do nada, um estranho gigante bípede emergiu e se escondeu sob as árvores densas. E então novamente apareceu do outro lado da floresta, caminhando como um humanoide ou outro grande macaco. Embora o operador do drone tentasse filmar a fera peluda, ele permaneceu incapaz de se aproximar para obter uma visão detalhada para identificá-la, passeando destemidamente pela floresta. O bípede desconhecido poderia ser um pé grande ou talvez um Sasquatch, mas se não, que outros títulos vocês sugeririam? 12. Cão perseguindo o criptídeo. Embora não seja um drone desta vez, outro dispositivo espião conseguiu filmar uma criatura criptídea correndo destemidamente em uma estrada em um local desconhecido. O curto clipe começa com uma figura criptídea de 90 centímetros de comprimento correndo à beira da estrada, certamente fugindo do cão que a perseguia, e de repente pulou dentro de uma lixeira para evitar o perseguidor. Dizer que a figura ou o clipe é falso seria injusto, pois o animal pode ser visto se tornando curioso depois de perder o alvo, que apareceu na cena novamente depois de conseguir afastar o perseguidor. 13. Figura fantasmagórica no cemitério. Este homem pode ter se arrependido de sua decisão de voar um drone sobre um cemitério assombrado, pois seu drone trouxe algo realmente assustador para ele. Filmado em um cemitério no meio da noite, o clipe começou com um voo suave do drone sobre os túmulos assombrados. As coisas ficaram mais assustadoras quando, de trás de um dos túmulos, apareceu uma estranha figura fantasmagórica que misteriosamente levantou seu corpo nebuloso e flutuou no ar antes de se tornar invisível para sempre. Com uma forma inexplicável, o fantasma não identificado nunca mais foi visto, mesmo depois de tantos anos terem se passado desde o incidente. O homem ainda está procurando pela figura que foi acidentalmente capturada por seu drone. 14. Leopardo das Neves vs Ibex. Um curto clipe, mas uma visão bastante impressionante para contemplar. Pairando a vários metros acima de um penhasco nevado, um drone filmou um leopardo das neves macho emboscando e se aproximando de um ibex, enquanto se escondia atrás de uma rocha, com sua presa ao alcance. Ele partiu pulando sobre montes de neve macia na borda de um rosto rochoso e íngreme. A queda deste ponto era de mais de 300 metros através de uma garganta estreita e íngreme até o rio congelado abaixo. O ibex ágil foi rápido demais para o leopardo das neves, que não apenas perdeu a caça,
mas acabou caindo diretamente na garganta. Milagrosamente, o leopardo das neves sobreviveu à queda para ver outro dia. 15. Tribo amazônica isolada. Olá, aqui Bottini! Com saúde não se brinca, certo? Certo, Bottini! Para o médico agora, a saúde da sua família é prioridade. Então anote, com apenas R$ 22,50 por mês, só isso, você e a sua família terão médicos 24 horas aqui, ó, na palma da mão. Além de um monte de benefícios, por exemplo, atendimento médico 24 horas, descontos em mais de 17 mil farmácias, descontos em cinemas, filmes e séries para assistir em qualquer lugar, quando quiser, e sorteio de R$ 100 mil em prêmios por ano. Gostou? Eu quero agora, Bottini! Só R$ 22,50. Médico agora, vai clicando no link, eu, Bottini, recomendo. Vem pra cá, você e a sua família merecem. 15. Tribo amazônica isolada. Mesmo depois de sairmos do nosso próprio planeta, ainda há algumas terras na Terra que são inexploradas por nós, curiosos Homo sapiens. Uma delas é esta tribo amazônica isolada, cuja primeira visão aérea foi capturada em 2017 por uma equipe de expedição brasileira. Usando lentes poderosas a vários metros de altura no ar, a equipe conseguiu vislumbrar a verdadeira tribo, vivendo em cabanas feitas de folhas e madeira, cercada por uma floresta densa. Este grupo étnico de pessoas ainda vive na Idade da Pedra, com os homens cobrindo seus corpos com tinta vermelha e usando suas ferramentas e armas simples. 16. Homem teletransportando. Postado alguns anos atrás em um canal do YouTube, este vídeo de drone mostra um homem caminhando ao lado de uma calçada antes de começar a correr. Ele dá alguns passos e então, de repente, desaparece. Para muitos céticos, este vídeo pode ter sido manipulado. Enquanto outros sugeriram que o homem poderia ser um viajante no tempo, capturado por um drone no exato momento antes de saltar para outra época. Alguns até alegaram que é realmente uma prova de teletransporte espontâneo, já que é impossível dizer o que está realmente acontecendo neste vídeo. Esse homem estaria se teletransportando ou mesmo viajando no tempo, ou seria nada mais que uma edição inteligente? Quais são os seus pensamentos sobre isso? 17. Figura negra desconhecida. Para obter uma visão aérea de uma casa abandonada nos campos, um homem estava pilotando seu drone acima da vegetação espessa quando, de repente, no meio do campo, ele notou uma estranha figura negra na casa abandonada. A forma desconhecida emergiu de um lado e caminhou como um humanoide antes de desaparecer da vista. Mesmo depois de ampliar várias vezes o vídeo, o homem não tinha certeza sobre o que a figura era, mas, segundo ele, deve haver algo misterioso tentando se esconder do olhar humano. 18. Orca caçando baleias cinzentas. Capturado por um drone estão as duas grandes baleias cinzentas nadando juntas durante sua migração anual. Mas esses não são os únicos mamíferos à espreita. Perseguindo-as por trás estão duas orcas. Embora não seja incomum para as orcas atacarem baleias cinzentas, elas geralmente miram filhotes, que são muito mais vulneráveis do que adultos. Aqui, as orcas podiam ser vistas se revezando, batendo nas baleias adultas e mordendo suas nadadeiras peitorais. De acordo com o homem que obteve esta visão espetacular, havia até mais de 16 orcas fazendo ataques ousados e deixando as baleias feridas. Apesar de uma série de ataques contínuos, as grandes baleias cinzentas lutaram com suas enormes caudas e eventualmente chegaram a águas rasas e sobreviveram. Agora é hora do tópico curioso de hoje. Essa imagem mostra uma mulher misteriosa e com ar de provocante. Ela acabou chamando a atenção do pessoal na internet pelo fato de ela estar, digamos, bem animadinha e por ter interagido com a câmera de segurança. Vejam. XIX. Criatura desconhecida rastejando na floresta. Brincando com o drone por algumas horas acima da floresta, dois homens se viram presos após descobrir algo que ainda é um mistério para o mundo. Movendo-se misteriosamente nas árvores, definitivamente não era um urso. Então eles decidiram filmar a suposta criatura. Mas à medida que o drone se aproximava cada vez mais, o suposto animal começou a parecer menos com um animal, e suas características humanoides começaram a ficar mais visíveis. Caminhando em quatro patas, mas não como um animal, lembrando um macaco, mas com um corpo branco sem pelos, a estranha criatura estava tentando cavar algo no chão que não foi recuperado,
depois que a dupla decidiu encontrá-lo. Até hoje, os rapazes não têm ideia sobre a misteriosa criatura rastejante e ainda esperam encontrá-la novamente. 20. Orca resgatada. Ou esta é apenas uma tentativa imprudente, ou esses caras são realmente corajosos. Este vídeo de drone inclui um momento em que alguns socorristas estavam tentando salvar uma orca encalhada em uma praia argentina. Este predador aquático de topo era um dos 7 que encalharam antes de serem avistados por um visitante. Voluntários, junto com socorristas e biólogos marinhos, conseguiram salvar 6 orcas, mas infelizmente a 7ª morreu. Ninguém tinha certeza do motivo pelo qual as orcas encalharam. No entanto, uma autópsia estava planejada para aprender sobre a causa real. 21. Alce atacado por lobo. Enquanto filmava as cenas da natureza intocada com uma câmera de drone de alta resolução, um homem conseguiu capturar esta confrontação cativante entre um alce e um lobo em um lago no norte de Ontário. O alce estava vagando na água rasa perto da margem do lago, e o homem decidiu mover o drone para mais perto para uma melhor visualização. Mas antes que ele pudesse manobrar o drone para os céus novamente, um lobo de repente saiu dos arbustos e agarrou o alce pelas mandíbulas. No entanto, o majestoso animal recusou-se a desistir e defendeu-se, chutando o lobo e conseguindo levá-lo para águas profundas, onde seu agressor desistiu. 22. Milhares de tartarugas marinhas. À primeira vista, você pode pensar que este oceano estava infestado com bilhões de águas-vivas, mas para sua surpresa, essas pequenas criaturas espalhadas por toda a superfície da água são tartarugas verdes. Esta visão impressionante do número tremendo de tartarugas foi capturada por uma equipe de cientistas durante uma pesquisa aérea da Grande Barreira de Corais na Austrália. Esta reunião maciça de cerca de 64 mil tartarugas não era algo preocupante, pois, de acordo com biólogos marinhos, as tartarugas de casco circular estavam esperando para chegar à costa para desovar o que era seu maior local de reprodução. 23. Carcaça de baleia. Enquanto vasculhava uma praia com um drone, o homem descobriu uma enorme carcaça deitada perto da praia de areia em Northumberland, medindo vários metros de comprimento. Acredita-se que a baleia cachalote tenha morrido por asfixia após ficar encalhada, mas os especialistas não tinham certeza ao anunciar a causa real de sua morte. Com a maioria dos órgãos já decompostos, a carcaça de 3.000 quilos da baleia cachalote morta foi um raro espetáculo, pois esses mamíferos marinhos profundos raramente visitam águas britânicas. Após uma necrópsia detalhada, a carcaça foi movida para o museu do país. 24. Mega colônia de pinguins. Assistindo esses objetos microscópicos de cima, parece que é uma colônia de girinos, mas na verdade não são. Esta filmagem impressionante foi capturada por uma equipe de cientistas durante uma pesquisa aérea na Antártica, uma mega colônia de mais de 1,5 milhão de pinguins raros que antes se pensava estarem extintos. Enquanto investigavam a região ártica ameaçada em 2015, os especialistas ficaram chocados ao encontrar centenas de milhões de pássaros nidificando no solo rochoso. A descoberta desses pinguins especiais fez com que os especialistas planejassem um plano futuro para proteger essa espécie rara. 25. Alce perdendo os chifres. Voando com seu novo drone sobre o solo coberto de neve, um homem conseguiu capturar o sonho de qualquer caçador, um alce adulto. Mas essa não foi a parte mais emocionante. A verdadeira excitação começou quando este majestoso animal começou a sacudir a cabeça, lançando no ar um enorme par de chifres. Embora seja comum encontrar chifres perdidos, capturar um alce se desfazendo de seus chifres não é um evento diário. O homem teve sorte de capturar o raro momento, e após o alce se afastar, ele rapidamente alcançou o local para coletar o precioso conjunto. 26. Rebanho de renas em círculo. Em um dos cliques mais incríveis de drone, surge este vídeo hipnótico de um rebanho de renas na Rússia se movendo juntas como um ciclone giratório. Embora pareça realmente misterioso observar esses animais girando em círculo sem nenhuma liderança humana, há uma razão convincente por trás desse comportamento estranho. Segundo especialistas, esta dança é uma espécie de guarda traseira. A massa giratória de renas ameaçadas estampando em círculo torna impossível visar um indivíduo. Elas formam um círculo apertado e mantêm os filhotes no centro, que são mais vulneráveis, mas mais frequentemente as fêmeas também são vistas concentradas no meio do espiral. De cima parece bastante surreal. 27. Canguru ataca drone.
Seja você um drone ou um humano, é melhor ter cuidado antes de entrar no ringue com este boxeador australiano. Um grupo de cangurus estava cuidando de seus próprios negócios quando um operador de drone decidiu invadir seu espaço pessoal. Ver o aparelho voando sobre eles despertou uma paixão pela proteção entre um dos cangurus, que começou a perseguir para se livrar deste irritante pássaro de metal. Pulando de um lado para o outro para pegar, após várias tentativas fracassadas, o critério australiano finalmente conseguiu uma oportunidade e derrubou o dispositivo voador com um tapa mortal. E lá se vai o drone, deixando uma lição para outros nunca entrarem no território de um canguru. 28. Carneiro irritado. Aqui temos outro critério que ficou perturbado pela presença de sua câmera voadora e decidiu se chocar com sua cabeça poderosa. Enquanto voava seu drone quadricóptero acima das trilhas arbustivas há alguns anos, um homem descobriu um carneiro pastando em seu celeiro favorito. Para obter uma visão mais próxima, ele decidiu voar seu drone a uma pequena distância do carneiro, sem ter ideia do risco que isso implicaria. No entanto, o carneiro irritado não gostou da ideia e rapidamente conseguiu derrubar o drone nos arbustos com um golpe de cabeça irresistível. Felizmente, tanto o carneiro quanto o drone permaneceram ilesos durante este encontro épico, e o dispositivo foi recuperado mais tarde. 29. Cheetah ataca drone. O que acontece quando você leva um drone para um voo na totalidade da criatura mais curiosa? Com base nas filmagens, parece que as cheetahs também não gostam de ser espionadas. Começou inocentemente o suficiente, enquanto o drone voava para uma visão mais próxima da vida de uma cheetah, vivendo na parte selvagem da África do Sul. Mas o felino curioso tinha outros planos, pois já estava perturbado pelo barulho vindo do estranho dispositivo flutuante. A cheetah decidiu pular alto, alcançando o drone que voava a uma altura imponente acima do solo, que caiu com um som de bip, indicando os últimos momentos dele, mas felizmente o drone foi recuperado com apenas alguns arranhões em seu corpo. 30. Piton capturada por drone térmico. Você pode pensar que é uma visão microscópica de uma minhoca, mas espere até o clipe avançar. Difícil de detectar em florestas densas, esta é uma piton, um réptil especialista em camuflagem, enquanto representa uma ameaça para qualquer transeunte. 31. Fosso de cascavel. Que tal voar para o fosso de uma cascavel? Bem, esta pode ser a entrada mais arrepiante na pele, pois mostra um aglomerado de um número infinito de víboras venenosas prontas para injetar seu veneno mortal. Enquanto fazia uma vista aérea de uma área seca e arbustiva, um operador de drone encontrou um poço de cascavéis. No início, elas não se incomodaram com a presença do drone, e quando o dispositivo voador se aproximou para uma visão mais próxima, uma das cobras atacou o drone, que mais tarde foi seguido por outras cobras que também decidiram oferecer suas mordidas, enviando o drone para dentro do fosso cheio do mais letal dos predadores. 32. Drone encontra cachorro desaparecido, não apenas usado para capturar a visão dos momentos mais inacreditáveis, às vezes esses dispositivos voadores se tornam salvadores. Após ler uma postagem sobre um cachorro desaparecido por mais de 10 dias, um homem decidiu localizar e resgatar o animal perdido, cujos donos haviam perdido a esperança de encontrar seu pet novamente. Após chegar à cidade, o videógrafo usou seu drone para procurar o animal perdido. 15 minutos após o voo sobre a densa floresta, ele viu uma mancha branca em seu drone e se dirigiu para os arbustos espessos para continuar sua busca. Felizmente, ele conseguiu alcançar o local exato para recuperar o cachorro, que após um exame médico adequado, foi entregue ao seu dono. 33. Elefantes cochilando. Inicialmente você pode pensar que esses elefantes morreram, mas todas as suas dúvidas serão dissipadas após ver o filhote se aconchegando com sua mãe. Este adorável clipe foi capturado 2 anos atrás na China, enquanto o drone estava em voo para a monitoração rotineira da vida selvagem. Geralmente os elefantes na selva dormem em pé. Esta foi a primeira vez que um grupo de elefantes foi encontrado deitado para dormir em grupos enquanto cercava o elefante bebê. Segundo especialistas, isso foi para proteger o filhote de se afastar depois de acordar, que realmente podia ser visto lutando para descer das costas de sua mãe. 34. Filhote escalando penhasco. Aqui temos um clipe de parar o coração que começa mostrando um par escalando uma área rochosa. Ambos os animais inicialmente deslizam pela encosta, mas a mãe rapidamente recupera seu equilíbrio e chega ao cume, esperando pelo filhote que estava lutando para alcançar o topo, deixando longos rastros na neve ao cavar para evitar escorregar muito para baixo.
Após deslizar uma distância considerável, ele acabou em uma grande área rochosa na frente da mãe ansiosa. Mas essa jovem criatura se recusou a desmoronar e conseguiu chegar ao topo, onde a mãe esperava receber o seu filhote corajoso, e ambos continuaram sua jornada. 35. Enterro em massa misterioso. Enquanto voava sobre uma área abandonada, uma câmera de drone conseguiu registrar uma atividade mais misteriosa que mostra dois grupos de pessoas observando uma escavadeira cavando caixas de madeira estranhas dentro de uma longa sepultura. O vídeo, depois de compartilhado online, rapidamente se tornou viral e permaneceu nas manchetes até que uma explicação convincente fosse fornecida. Esta imagem perturbadora foi realmente capturada em 2020, durante o pico do tempo de Covid-19. Devido à alta taxa de mortalidade e à ameaça dessa doença contagiosa, o processo de sepultamento com a máxima precaução foi muito mais difícil, mas necessário. Então os prisioneiros foram designados para cavar as sepulturas das vítimas da cidade de Nova York. Mas os detentos foram instruídos a usar trajes de proteção química para proteção contra a propagação viral. 36. A árvore mais solitária. Falando sobre a tribo mais solitária do mundo, encontrei esta incrível filmagem de drone de uma árvore surgindo sozinha em uma ilha isolada no meio do Mar Morto, a cerca de 90 metros da costa. Após a descoberta da árvore solitária, inicialmente se pensou que fosse uma obra de arte feita pelo homem, já que o Mar Morto é o único pedaço de água onde a vida não pode existir. Mas ao chegar a esse tronco misterioso, descobriu-se que era uma árvore real, de pé sozinha, com suas raízes escondidas em formações de sal. 37. Centenas de tubarões de ponta preta. A natureza nem sempre é bonita, às vezes é simplesmente perturbadora. Voando um drone 2 anos atrás, em março, para capturar a vista incrível de uma ilha perto da Flórida, um fotógrafo capturou sem saber uma visão muito rara de uma escola de tubarões de ponta preta, medindo de 1,5 metro a 2 metros de comprimento. As pontas pretas estavam nadando e saltando para fora da água. Esta não foi a primeira vez que eles surgiram assim, mas certamente foi a primeira vez que um espetáculo espetacular de pontas pretas foi capturado. Embora esses animais marinhos não representem uma ameaça séria para os seres humanos, os banhistas foram avisados para se manterem longe das águas infestadas de tubarões para evitar qualquer incidente assustador. 38. Homem misterioso sob a ponte. No meio do nada, debaixo da ponte, um drone girando capturou um objeto estranho deitado ao longo da margem do rio, que, ao olhar mais de perto, acabou sendo o corpo de uma suposta pessoa falecida. As coisas ficaram ainda mais estranhas quando a suposta pessoa falecida começou a se mover. Levantou-se jogando pedras no rio e cambaleou pelo chão íngreme. O homem parecia realmente misterioso depois de tropeçar por algum tempo. Ele se escondeu sob a ponte e de repente apareceu do outro lado para derrubar o drone. Quando isso se mostrou inútil, ele começou a correr rápido para escapar. Infelizmente, antes que o drone pudesse segui-lo mais adiante, os clipes foram cortados repentinamente devido a uma falha técnica, dando-lhe uma chance de escapar e tornando-o um mistério para sempre. 39. Palhaço estranho na estrada? Com a intenção de capturar algo novo para a internet, um jovem youtuber decidiu explorar uma área inexplorada. Voando seu drone sobre uma estrada assombrada no meio de uma floresta, o rapaz notou um homem misterioso entrando em cena vestido como um palhaço, mas não parecia nada feliz. O palhaço misterioso começou a caminhar pela estrada, e então, de repente, tentou derrubar o drone jogando pedras nele, mas falhou em derrubá-lo. Ele fugiu para as árvores próximas para emboscar o olho voador. Após um tempo, ele apareceu debaixo das árvores e novamente tentou derrubar o drone antes de desaparecer pela última vez. 40. Baleia branca bebê. O oceano é sem dúvida um lar para muitas formas raras de vida, e um desses seres majestosos foi filmado com sorte alguns anos atrás, em setembro, enquanto usava um drone para conduzir uma pesquisa aérea das populações de baleias na costa da Austrália Ocidental. Uma rara baleia branca bebê foi avistada saltando e brincando com sua supermãe nas ondas do oceano. Foi realmente uma visão incrível, pois apenas 5% dos filhotes nascem brancos. Mas, de acordo com especialistas, o branco não é uma cor permanente para este mamífero bebê, pois escurecerá para cinza dentro de seu primeiro ano. 41. Baleia empurra barco a remo. Esta definitivamente não é uma visão cotidiana.
Um drone de sorte conseguiu capturar este momento nunca antes visto enquanto pairava sobre as águas da Argentina. Esta visão única foi capturada quando uma curiosa baleia franca austral decidiu se aproximar de um praticante de paddleboard no meio do oceano. Chegando cada vez mais perto, o gigante majestoso empurrou gentilmente o paddleboard para a frente com uma de suas ventosas e rapidamente se moveu para baixo e então subiu novamente com outro membro de sua cápsula, e ambos podiam ser vistos nadando perto dos barcos, proporcionando uma visão incrivelmente rara. Junte-se a nós enquanto apresentamos 15 monstros que foram avistados na vida real. Número 15. Trunco. Nesta era moderna, é fascinante que ainda existam indivíduos que acreditam na existência de criaturas colossais e aterrorizantes espreitando em vários corpos d'água. E eles estão absolutamente certos. Ocasionalmente, um espetáculo arrepiante se desenrola quando uma massa de carne e órgãos aparece nas praias, conhecida como Globster. Um desses acontecimentos extraordinários ocorreu em Margate, África do Sul, em 1924. Este Globster, em particular, possuía características únicas que cativaram as testemunhas. Descrito como uma entidade massiva com um tronco e pelo branco como neve, alguns até o compararam com um urso polar colossal. Surpreendentemente, testemunhas relataram que a criatura havia lutado com 2 orcas antes de encontrar seu destino na praia. Apesar de sua natureza intrigante, o Globster ficou sem exame de especialistas por 10 dias. Eventualmente, fotografias surgiram mostrando pessoas próximas à imensa massa branca, alimentando a curiosidade e o espanto. Criaturas peculiares, como a que apareceu em uma praia perto de Acapulco, México, em março de 2016, despertaram nossa curiosidade. Cientistas se aventuraram a fazer suposições sobre a massa amorfa de 13 pés de comprimento, com alguns propondo ser uma baleia, enquanto outros consideravam um lula. Embora teorias conflitantes persistissem, era evidente que a criatura havia encontrado seu fim pouco antes de sua descoberta, mesmo que ainda não estivesse completamente decomposta. Número 14. Homem-mariposa. Nos anais da cultura popular, existe uma criatura que varreu a imaginação de uma cidade inteira, deixando um rastro de encontros arrepiantes em seu caminho. Contemple o Homem-Mariposa. Imagine um mundo abalado em seu âmago por uma manchete ecoando em todo o país, proclamando sedutoramente avistamentos de uma criatura do tamanho de um homem, parecida com um pássaro ou algo assombrando a desavisada cidade de Point Pleasant, Virgínia Ocidental, por mais de um ano, do frio de novembro de 1966 até os últimos dias de dezembro de 1967. O Homem-Mariposa reinou supremo, sua presença imponente lançando um manto de terror sobre os moradores desavisados. Relatos de testemunhas inundaram, pintando um quadro arrepiante de uma figura imponente, com asas estendendo-se por incríveis 10 pés e seus olhos vermelhos penetrantes cortando as noites mais escuras. O Homem-Mariposa tornou-se a personificação de pesadelos, uma criatura que desafiava explicações e abalava os próprios alicerces da realidade. Mas poderia este ser misterioso ser realmente um relicário do passado, relegado às páginas da lenda urbana? Com a chegada de novembro de 2016, trouxe uma súbita ressurgência de inquietação. Um morador local intrépido, movido por uma curiosidade insaciável, capturou imagens que reacenderiam as chamas da especulação. Estas fotografias, aparentemente retratando uma criatura alada humanoide com pernas peculiarmente curtas, injetaram nova vida no mito do Homem-Mariposa, deixando-nos a ponderar se ele realmente havia retornado das sombras. Além disso, o indivíduo responsável por estas imagens cativantes permanece firme, defendendo veementemente sua autenticidade. O que torna este encontro ainda mais intrigante é a alegação surpreendente de que eles estavam completamente alheios à lenda do Homem-Mariposa antes de seu encontro inexplicável com este monstro aéreo misterioso. O palco está montado para uma colisão de verdade e mistério, borrando os limites do que acreditamos ser possível. Número 13. Uma anaconda gigante. Trabalhar em um canteiro de obras já apresenta seus próprios desafios, mas encontrar uma anaconda colossal certamente não é algo que você gostaria de adicionar à lista. No entanto, foi exatamente isso que aconteceu com um grupo de construtores na caverna de Altamira, no Brasil. Após uma explosão controlada, eles se depararam com um cenário impressionante. Uma anaconda de 10 metros de comprimento, pesando 210 quilos. Viva ou morta, esta criatura notável é considerada uma das maiores anacondas já documentadas.
Os trabalhadores recorreram a um método bastante infame para transportar a serpente maciça. Eles a prenderam a um guindaste, revelando seu ventre adornado com manchas amarelas marcantes. No entanto, essa decisão provocou críticas daqueles que acreditavam que a cobra deveria ter permanecido intocada em seu habitat natural. Vale ressaltar que a alegação de que os construtores mataram a cobra em vez de preservá-la em seu ambiente nativo permanece não comprovada. Outros especularam que a cabeça achatada da cobra no vídeo poderia indicar sua morte devido à explosão, ou por ser atingida por destroços caindo. Céticos levantaram dúvidas sobre a autenticidade do tamanho colossal da cobra, argumentando que fabricar tal criatura exigiria muito tempo e esforço, tornando improvável ser apenas um modelo. Alguns entusiastas propõem uma possibilidade intrigante, que o animal poderia ser uma titanoboa, uma espécie de cobra enorme que se acreditava extinta, mas conhecida por ter habitado a América do Sul em tempos antigos. Estes répteis colossais podiam alcançar pesos impressionantes de 1.300 quilos e comprimentos de até 13 metros. Se a cobra for real, poderia explicar os numerosos relatos históricos de criaturas serpentinhas gigantes relatadas na região. Curiosamente, moradores locais há muito compartilham histórias de avistamentos de enormes dinossauros saurópodes no rio Amazonas e águas próximas. Levanta um pensamento intrigante. Será que esses indivíduos confundiram uma cobra colossal com um dinossauro, imaginando-a com um longo pescoço e cauda parecido com os répteis antigos? A descoberta desta anaconda maciça fornece uma conexão interessante entre o folclore e a possível existência de criaturas extraordinárias na rica paisagem natural da região. Número 12. Megalodon. Prepare-se para ser cativado por um vídeo que desencadeou debates acalorados e reacendeu a antiga lenda do Megalodon. Aninhado nas profundezas da vasta biblioteca do YouTube, este extraordinário material, lançado em agosto de 2010, revela um espetáculo que o fará questionar tudo o que você pensava saber sobre o predador mais enigmático dos oceanos. Diz a lenda que o Megalodon, um leviatã dos mares, orgulhosamente percorria nosso planeta, ofuscando seu primo moderno, o grande tubarão branco. Com 18 metros de altura, sua presença formidável enviava calafrios pela espinha daqueles que ousavam navegar nas águas antigas. Mas e se o Megalodon não tivesse desaparecido no abismo da extinção, como a história dita? E se, escondido nas profundezas insondáveis, ainda vagasse um relicário desconhecido de uma era passada? Cientistas contam histórias de um fim arrepiante para essas bestas colossais, ligando sua extinção ao frio glacial das eras passadas. À medida que o mundo esfriava e as fontes de alimento diminuíam, o poderoso Megalodon desaparecia no esquecimento. No entanto, sussurros persistem, alimentados por especulações ousadas de que um punhado desses gigantes antigos conseguiu desafiar o destino, refugiando-se nos recantos mais escuros do oceano, muito além do alcance humano. E então, lá está, um momento congelado no tempo, capturado por exploradores intrépidos na Fossa das Marianas. A tela ganha vida, revelando um vislumbre tentador de um mundo que poucos já testemunharam. À medida que a isca atrai tubarões menores, a curiosidade atinge o pico e os corações aceleram. De repente, emergindo das profundezas turvas, materializa-se um behemoth, um tubarão maciço envolto em mistério e impressionante em escala. Ele se aproxima cautelosamente, cada movimento revelando sua cabeça, guelras pulsantes e barbatanas majestosas cortando a água com elegância sobrenatural. Enquanto você observa esta criatura colossal, sua imensa magnitude faz sua imaginação correr solta. Poderia este titã ser verdadeiramente o lendário Megalodon, desafiando as restrições do tempo? As evidências podem ser esmagadoras, mas as perguntas persistem. Esta criatura surpreendente é grande o suficiente para ser o lendário Megalodon, ultrapassando os limites do nosso entendimento? Será que algum dia desvendaremos o mistério que envolve estes habitantes do mar profundo? Número 11. Dinossauro de Jacksonville. No reino das descobertas extraordinárias, o aparecimento de dinossauros se tornou cada vez mais raro nos tempos recentes, dado que essas magníficas criaturas estão extintas há milhões de anos. No entanto, um vídeo intrigante capturado no centro de Jacksonville, Flórida, acendeu a curiosidade e a preocupação. Enquanto um repórter e um cinegrafista cobriam uma notícia, eles inadvertidamente gravaram imagens que retratam um dinossauro dentro de um canteiro de obras. Naturalmente, dúvidas surgiram quanto à autenticidade do vídeo, principalmente devido ao movimento errático da câmera,
que torna desafiador discernir os movimentos da criatura. A questão que permanece é: um dinossauro colossal foi realmente capturado em filme em Jacksonville? Ou este vídeo poderia ser um movimento estratégico para gerar publicidade para a nova exposição de dinossauros do zoológico de Jacksonville, que coincidentemente estava em construção na época do upload do vídeo? O último cenário parece mais plausível, dadas as circunstâncias. Provavelmente o vídeo foi intencionalmente divulgado para despertar interesse e expectativa em torno da iminente exposição de dinossauros do zoológico, aproveitando a fascinação que os dinossauros continuam a exercer na cultura popular. Embora a autenticidade do vídeo possa ser questionada, seu impacto em aguçar a imaginação e provocar discussões sobre a possibilidade de encontrar essas criaturas pré-históricas nos dias de hoje é indiscutivelmente intrigante. Número 10. Macaco catinguento. As lendas das criaturas elusivas e mal-cheirosas da Flórida, conhecidas como símios fedorentos, persistiram ao longo da história, mas durante as décadas de 60 e 70, os relatos de avistamentos aumentaram. Testemunhas descreveram um odor pungente semelhante ao de um gambá emanando dessas criaturas, que diziam ser de cor vermelha enferrujada. Um indivíduo notável na vanguarda do fenômeno do macaco catinguento é Dave Shelley, nativo de Oshopee. Em 2000, Shelley afirmou ter capturado imagens de um macaco catinguento, embora céticos argumentassem que era apenas uma pessoa vestida de gorila. Indiferente ao ceticismo, Shelley estabeleceu a sede do macaco catinguento, um centro de pesquisa dedicado a comprovar a existência dessas criaturas misteriosas. Sua busca vitalícia para provar sua existência começou quando tinha 10 anos de idade, quando teve seu primeiro encontro. Naquele mesmo ano, uma fotografia foi entregue secretamente ao escritório do xerife de Sarasota, causando alvoroço. Os especialistas estavam divididos sobre se a criatura retratada na imagem era um orangotango. A controvérsia cercou a identificação, deixando a verdadeira natureza da criatura em questão. Avançando para 2012, o cineasta Stacy Brown teve um encontro noturno notável no Parque Estadual Torreya, na Flórida. Brown afirma ter capturado imagens térmicas de um macaco catinguento durante esse encontro e, para apoiar suas descobertas, conseguiu coletar pelos após observar a criatura navegar por uma barreira de arame farpado. Essas amostras de pelo foram enviadas para um laboratório para análise, e, para sua surpresa, os resultados revelaram uma criatura não identificada. A busca contínua pelo macaco catinguento e o acúmulo de evidências intrigantes continuam a cativar pesquisadores e entusiastas. Enquanto os debates e o ceticismo persistem, o fascínio de desvendar a verdade por trás dessas criaturas elusivas alimenta a dedicação daqueles que se esforçam para lançar luz sobre sua existência. Talvez um dia os mistérios em torno dos símios fedorentos da Flórida sejam desvendados, proporcionando uma adição ao mundo da criptozoologia. Número 9. Yeti. Em 1951, enquanto o mundo maravilhava-se com a primeira ascensão bem-sucedida do Monte Everest, uma expedição audaciosa liderada pelo intrépido Eric Shipton desvendou um segredo surpreendente que ecoaria através dos tempos. A equipe de Shipton tropeçou em uma revelação em meio às vistas impressionantes e terrenos perigosos ao longo do caminho para a glória. Gravadas na paisagem gelada estavam pegadas que desafiavam explicações racionais, pegadas de Yeti. Dr. Michael Ward ficou ao lado de Shipton, seus corações acelerados com uma mistura inebriante de exaltação e apreensão. Cada pegada, um testemunho impressionante do desconhecido, media espantosos 33 centímetros de comprimento, o dobro da largura de um pé humano. Mas isso não era tudo. Como se as pegadas sozinhas não fossem suficientes para provocar uma tempestade de especulação, Shipton e sua equipe fizeram uma descoberta ainda mais desconcertante gravada no glaciar gelado: uma série de marcas de garras. O mistério se aprofundou e o mundo não pôde deixar de se perguntar: o Yeti realmente existe? As peças intrigantes do quebra-cabeça não pararam por aí. Mergulhando nos anais da história do montanhismo, descobrimos outra parte da história elusiva do Yeti. Em 1937, Frank Smythe, um ousado montanhista inglês, encontrou-se frente a frente com um espetáculo fascinante. Um rastro de pegadas adornando a neve imaculada. Uma fotografia preservou a evidência para a posteridade, capturando a imaginação do mundo. No entanto, especialistas opinaram, suas vozes tingidas de ceticismo, supondo que esses rastros pertenciam mais provavelmente a um simples urso.
Avançando para os dias atuais, ecos da presença do Yeti ressoam em uma reviravolta impressionante. O exército indiano declarou ousadamente a descoberta de pegadas de Yeti nos majestosos Himalaias em 2019. O mistério permanece vivo, agitando as brasas de nossa curiosidade e deixando-nos a ponderar se esta criatura lendária, o Yeti, ainda perambula pelos picos nevados, iludindo nosso alcance e desafiando nosso entendimento do mundo natural. Número 8. O Coveiro. Entre no mundo misterioso dos cemitérios, onde a linha entre os vivos e os mortos se torna turva. Ao contrário da agitação de um shopping, esses terrenos sagrados carregam um mistério que envia calafrios pela espinha. Prepare-se para ser cativado por histórias arrepiantes do paranormal, que tecem uma teia intrincada de medo em torno desses locais sagrados. Duas adolescentes aventureiras buscando alívio do mundano deparam-se com um cemitério em Akron, Ohio. A curiosidade despertada, elas se aventuraram mais fundo no desconhecido, apenas para se depararem com uma visão assustadora. Uma figura sombria envolta em escuridão, absorta em uma tarefa aparentemente sobrenatural, cavando em um túmulo. Sentindo a gravidade da situação, as garotas rapidamente pegaram suas câmeras, determinadas a capturar esse fenômeno bizarro. Mal sabiam elas que essa decisão as impulsionaria para um reino de incertezas. A filmagem, agora viral, deixa especialistas e amadores perplexos. Enquanto alguns especulam que é um jovem Sasquatch procurando sustento, eu me encontro cético em relação a essa teoria. A verdade permanece elusiva, deixando-nos a imaginar o que realmente se esconde por baixo da superfície desse encontro arrepiante no cemitério. Número 7. Monstro marinho da Ilha Hook. Vamos nos aventurar para as costas remotas e selvagens da Ilha Hook, uma joia escondida localizada na costa de Queensland, Austrália. Entre suas águas turquesa prístinas e recifes de corais vibrantes, um enigma aguarda desvendamento. Um mistério que catapultou esta ilha para o centro das atenções globais em 1964. A história começa com fotografias hipnotizantes que emergiram das profundezas da Baía de Stonehaven, capturadas pelo intrépido Robert Leserec. O que ele testemunhou naquele dia fatídico enviaria ondas de choque pelo mundo afora, algo nunca visto antes. Uma criatura emergiu das profundezas, sua forma lembrando a de um girino gigantesco, uma maravilha marinha de outro mundo, com impressionantes 80 pés de comprimento. Conforme a fotografia circulava, uma enxurrada de teorias e especulações varreu as mentes curiosas de especialistas e entusiastas. Alguns propuseram explicações racionais, sugerindo que a criatura impressionante poderia ter sido um pedaço de plástico astutamente cortado ou um balão Skyhook desinflado, um mero truque de ótica. No entanto, para aqueles que anseiam pelo suspense do desconhecido, ousamos abraçar uma possibilidade mais empolgante, um verdadeiro monstro marinho. Número 6. Medusa gigante do deserto. Nos anais de encontros inconvencionais, um vídeo surpreendente capturou os corações e mentes de aventureiros, céticos e teóricos da conspiração em 2014. Imagens de tirar o fôlego surgiram, deixando o mundo perplexo e questionando os limites da possibilidade. Elas apresentavam um evento enigmático em que um jato militar não identificado dos Estados Unidos, destinado AOS Cels, teve um encontro inesperado, atacando uma medusa colossal em meio à desolação do deserto. Sim, você ouviu certo. Uma medusa nas areias áridas do deserto. A cena misteriosa incendiou a imaginação, enquanto o vídeo se espalhava como fogo selvagem pela internet, incitando especulação e intriga. Sussurros de experimentos militares clandestinos, encontros alienígenas e até uma sequência secreta da icônica franquia, Tropas Estelares, preencheram as ondas do ar. O próprio tecido da realidade parecia se desfazer enquanto os limites entre o concebível e o fantástico eram despedaçados. No entanto, em meio ao alvoroço e confusão, uma pergunta ainda permanece. Qual é a verdade por trás deste espetáculo alucinante? Seria um elaborado engano, um golpe de serendipidade ou, ousamos dizer, uma anomalia interestelar? O mistério em torno da autenticidade do vídeo e a localização exata desse confronto surreal continua a convidar debates acalorados e escrutínio intenso. Agora é hora da escolha do inscrito de hoje. Senhoras e senhores, contemplem o incrível monstro de fumaça gigante. Não estamos falando de uma simples nuvem de fumaça. Imaginem uma formação colossal de cinzas e detritos tomando a forma de um homem de fumaça imponente, evocando visões de espíritos ancestrais da Terra ou criaturas elementais de fogo. Sua presença se ergue imponente,
com uma cabeça, corpo e membros distintos pairando acima da cidade desavisada abaixo. E não vamos ignorar aquele olho vermelho ardente examinando o terreno de maneira ameaçadora à medida que avança. Mas segurem firme, meus amigos, pois este espetáculo alucinante não é mero fruto da imaginação. Múltiplas câmeras de vários ângulos capturaram esta maravilha impressionante. De acordo com o Mirror UK, essa fumaça da erupção do vulcão Calbuco era humanoide, e muitas teorias se seguiram. Estamos falando de evidências inegáveis, pessoal. O monstro de fumaça é real. Ou será? Este homem de fumaça colossal pode ser apenas um lembrete severo de que um olhar atento está sobre nós, analisando cada movimento nosso. É concebível que a erupção tenha liberado um espírito ou demônio formidável escondido nas profundezas da Terra? Ou tudo isso poderia ser uma extraordinária coincidência? Número 5. Ningen. Diferente dos antigos mitos ou lendas que resistiram ao teste do tempo, os primeiros sussurros do Ningen emergiram a apenas um piscar de olhos atrás, no moderno fórum japonês 2Channel. Foi lá que contas desse evento extraordinário primeiro surgiram, dando origem à intriga e especulação. A lenda conta que um navio baleeiro japonês, navegando pelas águas traiçoeiras da costa da Antártica, deparou-se com um espetáculo impressionante que deixaria uma marca indelével em sua memória coletiva. Imagine a cena se desdobrando diante de seus olhos incrédulos. Uma figura humanoide pálida emergiu graciosamente das profundezas do oceano, lançando um brilho etéreo sobre a tripulação hipnotizada. Relatos de testemunhas divergem, contribuindo para o mistério em torno deste enigma aquático. Alguns corajosos afirmam que o Ningen possuía tanto braços quanto pernas, assemelhando-se a um híbrido entre humano e baleia. Outros falam de apêndices como barbatanas, caudas e até tentáculos, tecendo um tapete de possibilidades arrepiantes. As variações nesses testemunhos apenas aumentaram a intriga em torno desta criatura elusiva. Em 2007, a história tomou um rumo inesperado quando a revista paranormal japonesa Mu revelou uma notável captura de tela do Google Earth, que parecia capturar um Ningen atravessando a vasta extensão do Atlântico Sul. Essa revelação enviou ondas de choque através dos curiosos e céticos, deixando um sentimento persistente de inquietação. A imagem, se nada mais, é inegavelmente assombrosa e levanta a questão: que outros segredos o Ningen guarda? Infelizmente, muito permanece envolto em incerteza a respeito do Ningen. A verdade nos escapa, tentadoramente próxima, mas frustrantemente fora de alcance. Mesmo com nosso entendimento limitado, não se pode negar o fascínio arrepiante desta estranha criatura. Número 4. Lobisomem. Entre no reino cativante do Brasil, uma terra conhecida por suas intrigantes histórias de avistamentos de lobisomens. Neste relato extraordinário, um incidente notável se desenrolou, capturado em câmera para todos testemunharem. Após inúmeros relatos de encontros ao longo de vários meses, um momento crucial chegou. Escondida discretamente nos limites do quintal de um homem, uma câmera de vigilância tornou-se a observadora silenciosa deste evento arrepiante. Pingu, uma figura local em sua comunidade, ficou atônito ao ver as imagens se desenrolarem, revelando o que parecia ser um lobisomem. O vídeo o convida para a serenidade do jardim de Pingu, banhado sob o céu noturno encantador, apenas para ser abruptamente interrompido pela súbita emergência de uma criatura colossal negra, aparentemente materializando-se do nada. Enquanto seus movimentos se assemelham com os de um cão, a pura magnitude de seu tamanho desafia todas as expectativas de normalidade. Esse enigma de tamanho e selvageria pertence a um reino intocado pelo entendimento convencional. Céticos ponderam a possibilidade de um humano perturbado, mas um exame mais detalhado de suas características faciais inconfundíveis rapidamente descarta tais especulações. A enormidade desta entidade monstruosa supera qualquer animal selvagem conhecido, mesmo no extraordinário reino da vida selvagem do Brasil. Prepare-se para testemunhar o vídeo em primeira mão, imergindo-se neste enigma que implora por seus pensamentos e interpretações. É realmente um lobisomem, uma criatura de mito e lenda, ou existe uma explicação mais racional à espreita? Número 3. Chupacabra. Prepare-se para ser transportado ao reino de criaturas misteriosas enquanto exploramos a fascinante lenda do chupacabra. Suas origens remontam a 1995, quando apareceu nas paisagens verdejantes de Porto Rico. Imagine isto, uma criatura parecida com um urso diminuto, adornada com uma fileira sinistra de espinhos ao longo de suas costas, capturando a imaginação de todos que a encontram. O nome chupacabra ressoa com um ar de intriga, pois sua tradução em espanhol pinta um quadro vívido.
Esta entidade elusiva é conhecida como o sugador de cabras. A lenda diz que se alimenta do sangue do gado, deixando para trás um rastro misterioso por onde quer que passe. Enquanto rumores de sua existência se espalham como fogo selvagem, o coração da mitologia do chupacabra permanece enraizado nos reinos de Porto Rico, norte do México e sul dos Estados Unidos, onde contos de encontros continuam a arrepiar aqueles que escutam. Mas ousamos imaginar que o chupacabra possa se aventurar além dessas fronteiras bem estabelecidas? Contas sussurradas insinuam suas incursões em territórios desconhecidos. Em 2019, rumores surgiram de um avistamento alegado em Houston, acendendo uma faísca de curiosidade e expandindo a mitologia em constante evolução desta criatura. Poderia o chupacabra possuir uma vontade de vagar que o leva muito além de seus conhecidos campos de caça? As profundezas da internet guardam uma joia curiosa que alimenta a imaginação e desafia nossas percepções. Um vídeo compartilhado em 2016 apresenta um vislumbre tentador do desconhecido. Dentro de suas molduras, testemunhamos uma criatura bípede, suas costas curvadas sob o peso do intrigante. Conforme o vídeo se desenrola, vozes assombrosas falam em tons melífluos de português, adicionando uma qualidade etérea ao enigma. Dinâmico, porém perturbador, a criatura capturada em filme nos deixa questionando o tecido de nosso entendimento. O chupacabra, uma criatura fascinante e temível, elude a captura e a compreensão como um sopro de fumaça. Sua existência dança nas franjas de nosso entendimento, convidando-nos a explorar mais enquanto desvendamos os fios do folclore e dos testemunhos, aventurando-nos em um reino onde a realidade e a lenda se entrelaçam. Número 2. Manta oceânica gigante. Prepare-se para se maravilhar com as maravilhas do oceano enquanto mergulhamos no fascinante mundo da manta oceânica gigante. Um verdadeiro titã dos mares com uma impressionante envergadura que pode alcançar até 9 metros. Esta magnífica criatura detém o título de maior raia em existência e está entre os maiores peixes conhecidos pela humanidade. Apesar de seu tamanho massivo, essas mantas colossais compartilham uma estratégia de alimentação única com as maiores espécies de filtragem marinha, como os tubarões-baleia e as baleias de barbatana. Elas deslizam graciosamente pela água, suas bocas amplas meticulosamente filtrando pequeno plâncton e outros organismos minúsculos que servem como sua principal fonte de nutrição. É uma visão notável testemunhar esses seres majestosos continuamente em movimento, peneirando sem esforço seu sustento das águas circundantes. Auxiliando-os nesta técnica de alimentação estão seus distintos lobos cefálicos, flaps modificados localizados em suas cabeças, que engenhosamente guiam um maior volume de água e alimento para suas bocas à espera. As mantas gigantes habitam os oceanos temperados, tropicais e subtropicais em todo o mundo, marcando presença em áreas offshore, habitats marinhos e até praias frequentadas que transbordam de produtividade. Para aqueles que buscam capturar a beleza impressionante dessas criaturas em filme, uma oportunidade primordial surge quando elas transitam entre águas quentes e frias, uma jornada que empreendem regularmente. Foi na deslumbrante costa mexicana que mergulhadores se encontraram imersos em um encontro verdadeiramente impressionante, capturando este notável vídeo que o transporta para o reino etéreo desses gigantes gentis. Nadar ao lado de um desses seres magníficos é experimentar uma emoção semelhante a voar ao lado de um avião diminuto, oferecendo um vislumbre do mundo extraordinário que se desdobra sob a superfície do oceano. Número 1. O astronauta de Solway Firth. Ao mergulharmos no reino dos supostos encontros alienígenas, devemos navegar pelas águas traiçoeiras do engano para descobrir a verdade escondida nas sombras da incerteza. Muitas imagens e filmes ao longo da história aguçaram nossa imaginação, apenas para serem desmascarados como engenhosas farsas. Quem poderia esquecer o infame vídeo da autópsia alienígena que tanto hipnotizou quanto enganou o mundo em 1995, cuja verdadeira natureza foi revelada uma década depois? No entanto, em meio ao mar de fraudes, permanece um lampejo cintilante de intriga, um mistério conhecido como o astronauta de Solway Firth. Nossa história se desenrola nas paisagens idílicas de Cumbria, Inglaterra, onde um bombeiro chamado Jim Templeton buscava sossego e relaxamento no etéreo pântano de Burgh. Inconsciente das ondas cósmicas que logo cativariam o mundo, Templeton apontou sua câmera para sua amada filha de 5 anos, capturando a inocência da juventude em uma série de fotografias encantadoras. Mal sabia ele que uma figura enigmática emergiria dentro desta coleção de memórias preciosas,
envolta em mistério e assustadoramente reminiscente de um astronauta do grande além. Nesta imagem etérea, a silhueta sombria da entidade semelhante a um astronauta paira ao fundo, desafiando explicações convencionais. As teorias surgem, entrelaçando-se com os sussurros de curiosidade. Essa figura é realmente a esposa de Templeton, adornada com um vestido azul pálido que parece branco devido à superexposição? Céticos levantam suas vozes, lançando dúvidas sobre a validade desta interpretação, mas o fascínio pelo astronauta de Solway Firth persiste, evocando um sentimento de maravilha e perplexidade. É um enigma persistente, desafiando nossas noções preconcebidas e nos convidando a explorar as linhas turvas entre a realidade e o extraordinário. E é isso, amigos! Se você gostou do nosso vídeo, deixe seu like e compartilhe com seus amigos. Inscreva-se no canal e ative o sino para não perder nenhum dos próximos vídeos incríveis. Até o próximo vídeo. Cuidem-se, pessoal!